pessoas a transformarem as suas vidas. E sou Bacana. apaixonado aí com bike. Eu me descobri nesse esporte e assim, não, tem feito muito bem para minha vida. Tá sendo muito top. Então, João, é, eu fiquei muito sensibilizada, né, com os últimos acontecimentos na sua vida Uhum. e te conheço e acho que assim, a sua energia realmente ela é contagiante, né? E eu vi e te segui nas redes sociais, né, no momento do acidente. E eu estava sempre, eu vejo, você acorda de madrugada e pedala com a família e com amigos, etc., naquela empolgação toda. E depois do acidente, o que me chamou muita atenção foi o seu otimismo e a sua fé, né? Porque muitas vezes as pessoas passam por alguma situação negativa na vida, elas ficam paralisadas naquele evento e elas não conseguem superar. Então, eu vi a sua superação através da fé. É, mas antes da gente falar do acidente, porque eu te convidei, eu acho que através da nossa conversa hoje, você vai inspirar muitas pessoas, né, nesse caminho da fé, independente da crença religiosa. Mas eu queria voltar um pouco antes, João. Você foi uma pessoa que você não fez o processo todo da terapia sistêmica comigo, né? Você fez Uhum. só a sessão experimental gratuita. E quero te perguntar o seguinte, João, só uma sessão, com uma sessão experimental, resolveu alguma questão para você? O que você achou? Até para contextualizar aqui para as pessoas, né? Quem você é e quem eu sou também. Ô, Cleise, legal. Eu fui muito pela indicação e pela transformação que eu vi que essa terapia sistêmica fez na vida de pessoas muito próximas a mim. E aí eu comecei a perguntar, a princípio foi na curiosidade, e o mais bacana de tudo é o quê? A gente acha que a gente se conhece, né? Autoconhecimento. E eu fui achando que eu tinha porque a gente também tem a autocrítica, e eu achei que, assim, eu vou lá porque eu acho que eu tenho um problema nessa área da minha vida. E aí, Sim. quando eu tive com você a sessão, assim, parece que não era nada aquilo que eu estava pensando. Eu fiz até um exercício da roda, falei, meu Deus do céu, minha roda tá quadrada, meu problema tá aqui. E aí eu comecei a compartilhar muito até com a minha esposa. Na época foi assim, foi um aprendizado gigante para mim, né? Uhum, Valeu assim uhum. muito a pena, muito a pena. Foi por alguns motivos que eu não pude continuar, mas assim, tenha certeza absoluta que fez muita diferença na minha vida. Fez eu olhar para alguns lugares que eu não estava enxergando. Eu falei, gente, se eu melhorar Sim. aqui, automaticamente vai puxar aqui, automaticamente vai puxar aqui, aí o que eu achava que era um problema, ele vai ser consequência Aham. de eu resolver isso. Então, assim, não, a gratidão assim, gigante, realmente. Então, João, quero esclarecer para as pessoas, né, que estão chegando, seus seguidores, e pessoas também que não conhecem esse meu trabalho, que eu dou o nome de terapia sistêmica, e o que eu tenho feito, até como missão de vida em ajudar as pessoas, é oferecer essa sessão experimental gratuita. Se elas acharem que, ok, Cleise, valeu, eu quero continuar, tudo bem. Mas tem pessoas que não precisam continuar. Elas precisavam daquele impulso de se ver, né? Então, essa roda que você está falando, achei até interessante, se fosse uma roda estava quadrada, que é uma roda da vida, né? Que são as 10 áreas da vida da pessoa. Então, as pessoas, de modo geral, elas analisam muito a parte mais material, financeira e profissional. E quando elas me procuram, elas já se queixam disso.
né? Eu não tenho dinheiro, dinheiro não para na minha mão, eu não consigo prosperidade, e às vezes não é nada daquilo. Tem situações que a pessoa está trazendo dos ancestrais dela, né? Uma repetição de um padrão, de uma crença limitante. Então, o processo ele é muito inconsciente. E a cada pessoa que eu atendo, João, a cada pessoa Opa, deu, voltou? Voltou. cada pessoa que passa por uma transformação, ela pode, inclusive, multiplicar essa experiência dela. Então, eu falo que o processo ele é em cascata. Eu cuido de uma pessoa, mas quem é favorecido são os pais, os bisavós, né? São os ancestrais. Porque quando eu percebo na roda da vida que a pessoa, e naquele formulário que ela preenche de imediato, antes de conversar comigo, que eu percebo que ela veio de um sistema disfuncional, a gente vai fazer a constelação. Então, o que é constelação? Uma terapia breve. Você pode fazer constelação uma vez na vida. Eu fico vendo as pessoas fazendo 10, 20 constelações e não saem do lugar. Por quê? A constelação ela traz clareza para a questão, mas o que resolve mesmo é a PNL e outras teorias da mente humana. Então, quem está nos ouvindo, se quiser, aí na bio do meu Instagram, ou pode pedir para o João também, já tem um link, você marca a sessão gratuita, para você ter uma ideia de onde você vem, né? E para onde você vai. Porque o que acontece, João? As pessoas que são muito racionais, às vezes cartesianas, e que nem se ligam na espiritualidade, elas acham que dão conta de tudo. E às vezes está lá, essa semana mesmo, eu recebi uma pessoa, uma empresária, uma pessoa proativa, uma mulher, que tinha muito medo na vida, até medo de morrer, até medo disso aqui. Só que esse medo não era dela, era de um ancestral. E na constelação, como abre um campo energético, e eu uso as metáforas e vou trabalhar com a PNL, ela entregou aquilo que ela veio carregando, talvez de um tataravô dela. E isso vai gerando o quê? Doenças, né? Limitações. Então fica a dica aí da sessão experimental. Você não é o primeiro que só fez uma sessão experimental e entendeu o trabalho, né? Várias pessoas fazem isso. Tem uns que fazem depois de 1, 2 anos, voltam e completam o trabalho, porque o importante é quando a pessoa sabe como eu trabalho e na hora que ela precisa, ela tem aquela referência ali, não é isso? Ô, João, vamos começar, então, vamos fazer duas partes. Eu quero que você conta pra gente sua história com a bike, com o pedal, como que começou. Depois, nós vamos falar do acidente e depois eu quero interagir com você na questão da fé, que eu acho também de suma importância. De suma importância. E me parece que você é evangélico, não é, João? Sim, eu me considero cristão, um cristão. Sim. E assim, Uhum. mas eu frequento a igreja evangélica. Isso, Verdade. mas vamos começar do pedal, né? Pedal, bike, não sei. Essa história, né? O que você faz, sua rotina, a gente fala do acidente, depois nós vamos para a religião. Ah, legal demais. Vale até lembrar que eu, antes da bike, eu fiz uma imersão com o Wendel Carvalho, e aí nessa imersão eu aprendi algo muito importante sobre rotina, gestão do tempo, e aí eu comecei a dividir muito o meu dia, porque às vezes a gente acha que o nosso dia é curto demais, não dá tempo para nada, e eu comecei a dividir o meu dia assim, eu acordava, fazia o exercício, então ou eu ia para academia, ou eu corria. Quando eu morava em outro endereço, no meu apartamento, eu fazia natação de manhã, depois eu ia para o trabalho. E aí, durante o trabalho, foco no trabalho, e à noite sempre foi para eu fazer as minhas coisas, casa, família, uma leitura, enfim. E aí, essa rotina, ela me trouxe o quê? Foi muito fácil eu encaixar a bike na minha vida.
E assim, quando eu comecei a andar de bike, assim como todo mundo que começa e acha, eu achava muito caro, eu achava um absurdo o preço de bicicleta, porque não é nada barato mesmo. Mas a minha esposa, eu queria até comentar aqui, ó, RM Bicicletas acabou de entrar, minha primeira bike eu comprei lá, né, RM Bicicletas. E aí a minha esposa, ela sempre gostou de spinning, de academia e tudo. E aí ela foi e falou assim, vamos comprar uma bike e tudo. Era aniversário dela, eu queria agradar ela. Eu falei assim, tá, eu vou comprar uma bike. E sabe quem foi a pessoa que mais me motivou a comprar a bicicleta? Quem Ah, conhece? Foi o Igor, o Igão. tá. O Igão anda de bike há muito tempo já. Então, eu até achei, só um parênteses, Aham, o Igor passou pelo processo todo comigo, e um aham. dia eu falei para ele, eu achei que você é que tinha ido antes dele. Ele falou, não, Cleis, eu fui antes do João. Olha que interessante. O Igão já pedalava há muito tempo e ele mesmo foi me motivando, não, compra uma bike, compra uma bike. E aí, quando eu fui comprar uma bike, eu falei assim, ó, eu vou comprar uma bike, só que eu não vou, eu vou comprar uma bike de entrada. E aí eu pesquisei, fui muito bem orientado e tudo, comprei uma bike de entrada, mas uma bike boa. E aí, Sim. essa bike, ela me ajudou até superar, aí falando até da fé, porque eu comprei a bicicleta quando eu estava vivendo um dos momentos mais difíceis de toda a minha vida, que foi o momento que a minha mãe, ela tinha feito uma cirurgia, e aí essa cirurgia teve uma complicação onde ela teve uma perfuração do intestino. Minha mãe, ela ficou internada no CTI, foram assim 2 meses, 15 dias no CTI, os outros meses ela ficou no quarto mesmo, sabe? Foi um momento assim Uhum. muito, muito difícil e isso foi no início da pandemia. A gente estava no auge da pandemia. Então eu ficava 3 dias no hospital e quando eu vinha para casa, o Igor, a Kelly, a minha esposa mesmo, queria fazer alguma coisa para distrair minha cabeça. Aí eu comecei a andar de bike, né? E minha mãe, nesse período, ela teve a septicemia, que é a infecção generalizada, ela chegou a ser até, assim, quase desenganada. Eu fui, Sim. fui despedir da minha mãe, só que, assim, eu acreditava que poderia, né, se fosse da vontade de Deus, e eu acredito muito em Deus, que ela voltaria. Tanto que meu primeira prova de fé, a minha mãe hoje está aí 100% saudável, melhor do Que que bom. antes. Hoje eu até tomei um cafezinho da manhã junto com ela antes de trabalhar. É bom demais, já começa o dia daquele jeito. E Sim, aí, Cleis, eu comecei a pedalar e eu nunca tinha feito sim. trilha. Aí eu comecei a ir para trilha. Eu moro perto da Serra do Rola Moça. Comecei a ir para trilha de manhã. E aí eu reencontrei alguns amigos meus que eu conhecia da academia. E a minha mãe até entrou aí, ó, a Rita de casa. E aí eu Eita. conheci eu reencontrei alguns amigos. E aí eu entrei num grupo e nós fizemos um grupo, Amigos da Bike, que existe até hoje e está cada vez maior. E aí eu comecei a ter muita rotina, pedalar terça e quinta, e uma vez no final de semana, sábado ou domingo, né? E a bike, assim, ela realmente ela me tirou da inércia, porque eu já estava vindo num ritmo bacana de exercício, e a bike ela fez eu evoluir ainda mais. E eu descobri que eu gostava, que eu era bom naquilo, que eu superava meus limites, eu tinha muito medo. E aí, quando eu perdi o medo demais, eu quebrei a cara. Foi isso que de fato aconteceu. Mas assim, ela foi eu posso dizer, até uma válvula de escape para me ajudar a superar vários momentos. Que depois, no período de um ano, se eu contar aqui, parece que é muito tempo, mas no período de um ano, eu passei uma situação complicada, né, com a minha mãe. Foi um momento muito difícil. Depois, a minha esposa estava grávida. E aí o nosso filho veio a nascer e aí ele faleceu, que ele nasceu muito prematuro, né? Então, assim, nesse momento, Cleise, até uma situação que às vezes quando a fé, ela acaba forçando a gente a falar muito alguma coisa e acreditar que aquilo ali tem que acontecer. E eu entendi nessa época que não é bem assim. Ter fé, às vezes, é acreditar que o melhor vai acontecer. E você tem que ter a cabeça aberta mesmo para aceitar, né? E parece que depois que eu consegui compreender isso, que eu já estava mais confortável, que Deus veio e me mostrou. E cada momento difícil que eu passei na minha vida,
eu acredito que eu voltei ainda melhor, né? Em todos os momentos. E a bike, assim, é algo que eu acho que eu não largo mais, sabe? Eu não Uhum. atrapalha a minha vida. Eu não troco, assim, a bicicleta pela minha família. Muito pelo contrário, eu levo a minha família junto. Eu vejo, Então, eu vejo. assim, Ô, João, o seu acidente aconteceu tem o quê? Tem um mês? foi dia 24 de julho. Dia 24 de julho Uhum, que uhum. eu fui para uma pista de bike. Aí eu tava empolgado demais. Inclusive, tinha muitas rampas lá e eu não tava muito. Assim, eu tava corajoso, só que no início eu não tinha muita habilidade para fazer o que eu tava fazendo, né? E aí, como que foi meu acidente? Eu já, no dia, se eu pegar os vídeos que eu fiz no dia, eu cheguei a filmar a rampa, falei, não, tem uma rampinha ali, mas eu acho que eu não vou pular lá, não. Eu já tava com medo. Só que aí eu tive coragem e fui pular. E aí isso foi me dando coragem para ir querendo pular as rampas maiores. Isso foi me dando uma confiança e tudo. E aí tinha uma rampa, e assim, não, a culpa não é do lugar, porque nessa rampa tinha uma placa. Descida perigosa, porque ela era na descida, e aí ela tinha uma rampa e depois tinha outra descida. Só que eu estava muito confiante. E o que aconteceu nessa época? Eu gosto da bike para eu me desenvolver, para eu me superar. Só que nesse dia eu deixei de querer fazer para mim e comecei a querer fazer para as outras pessoas. Foi aí que eu falei com um amigo meu, filma aí, meu acidente foi filmado. Filma aí, e eu falei com ele com essas palavras. É, filma que eu pulei e depois você filma a placa perigosa. Olha a minha cabeça. Eu acho que eu saí de mim, sabe? Eu tava querendo, acho que aparecer. E aí foi aí que eu errei. E vi que a gente precisa ter limites, né? Tem que. Eu não consegui analisar o risco ali. Eu poderia ter perdido a minha vida, a forma que eu caí, o lugar que eu caí. Se eu tivesse acertado a manobra, eu teria passado direto e ter batido o peito na árvore, porque logo em seguida tinha uma curva, sabe? E aí, Sim. mas eu acho que assim, tudo que acontece, por mais que seja de ruim, eu tento buscar o lado bom, né? Uhum, uhum. Eu poderia até Sim. pensar assim, não, eu poderia ter sido pior, mas essa coragem que eu tava, esse caminho que eu tava seguindo, não era um caminho que eu quero. Às vezes, se eu acerto, eu poderia inspirar outras pessoas a pular e acontecer alguma coisa também. E, Uhum, e eu ia, como que eu ia ficar, né? sim. Então, E quais foram as consequências físicas do seu acidente, João? pois é, eu tô com uma peça aqui na boca, mas eu quebrei 4 dentes na frente, né? Sim. Aí eu vou fazer um implante futuramente, só que eu estou esperando minha gengiva cicatrizar. Cicatrizar e tomar forma. Eu quebrei o nariz e quebrei a órbita do olho. Dá até para ver uma cicatriz aqui, que é esse osso. Uhum, A órbita sim. inferior e lateral. Eu acabei quebrando. E assim, não, foi o momento que eu fiquei assustado, sabe? Eu Imagino, recuperar imagino. rápido. Eu li o laudo médico, acho que uns 15 dias depois, quando eu voltei no médico, né? Mas assim, eu fiquei uns 2 dias que primeiro que eu não dormia, né? De muita dor. Eu dormia de dor e eu fiquei muito frustrado, porque estava acontecendo algumas coisas na minha vida que estava muito relacionada à minha imagem, né? Principalmente na empresa. E eu chegava, olhava no espelho, metade do meu rosto estava deformado, definitivamente deformado. E aí a minha esposa, ela via aquilo, aí ela fala, não, amor, você tá lindo demais. Eu banguela. Eu tava banguela, assim, todo ralado, quebrado, com a cara inchada. E eu fiquei uns 2 dias, assim, quase que eu entrei numa depressão, sabe? Eu acho que eu consegui Uhum. até. A depressão, ela existe. E eu acho que por uns 2 dias ali eu me senti assim, sabe? Sim, sim. Foi uma situação bem, bem complicada. Só que uma amiga minha, não sei nem se ela tá aqui, ela é esposa de um dos meus melhores amigos.
ela também sofreu um acidente de bicicleta recente, um pouco antes, sabe? Que ela quebrou o dente, só que chegou a arrancar na raiz igual o meu. E ela olhou pra mim e falou assim, ô João, ela veio aqui acho que um dia depois que eu tinha sofrido assim, olha, você não precisa preocupar não, porque você vai ficar zero, vai ficar bom demais, bonito, mas eu preciso te falar que o durante é difícil, mas vai passar. Todo dia você vai olhar e você vai falar assim, ó, olha pra você ver como que tá melhor do que ontem. E eu comecei a fazer isso. Eu acordava e aí eu olhava e falei assim, ó, já tá melhor, meu lábio já tá desinchando. Olha, meu rosto já tá com menos dores, né? E no momento que eu tava sentindo muita dor, teve uma pessoa que me ajudou muito também, acho que você conhece, que é a Luanda. A Luanda, Sim. eu conversava com ela, assim, miando. E a Luanda é uma pessoa que tem uma história de vida, assim, fantástica. E ela teve muita dor na vida pela a situação dela, né? Que ela passou cirurgia, né? E o que muitas pessoas fizeram, parece que assim, eu até pensei, não, eu acho que eu sempre fiz muito bem para a vida das pessoas, agora eu preciso receber essa energia de volta. E Sim, essa sim, energia que me ajudou. Tanto que sim. eu, com ossos quebrados, sem dente, eu com 20 dias, eu me considerei assim, não me considerei, né? Eu fui no médico, o médico falou, isso aqui tá legal. No outro, eu fui no oftalmologista, isso aqui tá legal. Me passou uma série de exames, fiz ressonância, vários exames, e eles falaram, tá legal. E quem é mais próximo de mim, até mesmo a Kelly, minha cunhada, falou assim, "Ô, João, eu acho que assim, a sua energia, o seu otimismo, positividade, sua fé e tudo, o seu metabolismo, ele te ajudou a recuperar, assim, acho que em tempo recorde. Com E, certeza. eu tinha não vou falar uma competição, eu vou chamar de desafio. Eu tive um desafio de bike para ir, que era 21 dias depois. E eu ia em dupla. E o meu amigo, que ia fazer dupla comigo, falou, seu João, eu vou pedalar para nós dois lá, pode ficar tranquilo. E eu, para honrar. E no dia eu consegui ir e a gente formar realmente uma dupla, sabe? E Sim, aí sim. foi assim, eu considero que foi eu até eu costumo agradecer, sempre agradecer, sabe? E o mês de agosto foi um mês que eu comecei muito mal, e terminei o mês de agosto, assim, melhor do que antes do meu acidente. Eu considero isso, sabe? Sim, Aí, sim. assim, eu não tô falando isso, né? Não sei se pode até soar arrogância e tal, mas eu até acho, assim, que eu sempre falo que eu tô 99%, né? Porque a gente tem que ter 1% ali de acreditar que a gente pode melhorar ainda, né? Sim, sim. E a gente está na caminhada, né? O Babox tem uns princípios lá, o caminho se faz caminhando. Estou na caminhada, estou Sim. me recuperando ainda, mas estou bem. Já estou Ah, melhor do que ontem. ótimo. Ô, João, veja bem, o que se me impactou foi de ver o seu otimismo, porque grande parte das pessoas, primeiro, aquelas que não acreditam, tem pessoas até que falam, não, eu acredito em Deus, eu tenho fé, mas esquece de agradecer pela vida, agradecer situações, agradecer porque somos sobreviventes nessa pandemia, É né? verdade. Quase 600 mil pessoas morreram aqui no Brasil e nós estamos vivos. Então, é uma forma de agradecer. Então, eu achei muito legal um vídeo que você postou, que você fala de como você foi imprudente. Você reconheceu isso, né? De achar, às vezes, que eu dou conta de fazer isso. Né? Pode ser um esporte radical, ou aquilo que você mesmo você chegou a fazer uma autoavaliação, dizendo assim, eu não estava preparado para aquilo. Né? Então, veio essa tomada de consciência, ela é muito importante, porque às vezes as coisas acontecem nas nossas vidas e a gente busca um culpado que não é nós, é o outro. Né? E às vezes a gente culpa Deus, culpa o universo, mas a fé, né? Por isso que eu pensei nesse tema de hoje, ela é o combustível da esperança. Então, eu vejo que as pessoas, às vezes,
quando elas me procuram, tem momentos que eu vou trabalhar a fé, né? Essa semana mesmo eu atendi uma pessoa, parecia que eu estava, sei lá, evangelizando, catequizando, porque a energia dela, vital, estava tão em baixa, tinha tanta situação difícil, que eu falei, olha, a sua energia como é que tá? Não sei se acontece com você, mas comigo é muito comum. Eu capto essa energia da pessoa e dos lugares. Então, se uma pessoa está muito alegre, com astral legal, eu percebo isso. Mas, às vezes, a pessoa está depressiva. Aí ela só vai para o negativo, só pensa negativo. E eu capto aquela energia. Parece que ela está desvitalizada. Então, essa pessoa chegou para mim falando, Cleise, minha questão hoje eu quero trabalhar a minha postergação. Eu estou postergando isso, eu estou postergando dieta, eu estou postergando atividade física. Mas não era isso a real situação dela. A situação dela é que ela entrou em vários emaranhados negativos na vida e ela foi sugada por essas energias, ela sentia muita dor nos ombros. Dor no ombro, na linguagem corporal, significa uma dor que você carrega dos outros. Então, não dava para trabalhar a procrastinação. E aí eu falei, qual religião que é a sua? Ela falou para mim assim, olha, eu sou evangélica, mas estou afastada e tudo mais. Eu falei, olha, você tem que observar como que é realmente a sua fé. Pelo seguinte, a pessoa é uma trilogia, ela tem o corpo físico, o corpo mental, psíquico, emocional, né, e energético, e o corpo espiritual. E tem uma passagem no Evangelho que eu gosto muito, que diz assim, buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Porque nós somos, temos uma alma, um espírito, nossa essência, ela não é material. E a gente anda desconectado do divino. Não estou falando aqui de religião, porque religião, eu acho que é o caminho que cada um encontra para chegar até Deus, ao Criador. Né? Tem pessoas que falam, tá, eu não acredito em Deus, mas eu acredito no universo. Então tá, mas nós somos guiados por algo maior, que eu chamo Deus. Né? E eu costumo falar de uma forma jocosa, eu costumo falar, sabe, João, eu não consigo ir direto a Deus, eu tenho uns intermediários, uns arcanjos, uns anjos que eu peço e que eles estão sempre comigo e eu vejo essa proteção que tem. Então, quando a pessoa ela só percebe o físico, o material, o financeiro e está desconectada do Criador, a vida dela fica mais difícil. Né? Porque, na verdade, esse corpo físico, ele acaba, mas a nossa energia, a alma, aquilo que é imaterial, ele permanece. Então, eu acho muito, muito legal você colocar isso, né? E a sua fé em Deus mudou isso. Por quê? É uma forma de você acreditar. E quando a gente acredita que seja em nós mesmos ou em Deus, em algo que vai acontecer, nós fazemos essa reprogramação mental. E eu tenho certeza, João, que a sua recuperação foi do jeito que foi, de forma rápida. Eu te vi lá com 21 dias, você pegando o material, o equipamento e tal, e foi. Eu vejo que isso realmente é o processo de autocura. Porque quando você acredita na sua capacidade, né, de se curar, o organismo vai junto com você. Quem fala muito disso
é a Louise Hay. A Louise Hay foi uma americana que morreu aos 92 anos, e ela escreveu um livro que eu acho assim, muito legal. Você pode curar a sua vida. Ela tinha tudo para ter assim, depressão, ser desastrada, foi abusada quando criança, teve câncer, mas ela tem cada meditação guiada fantástica, né? Ela tem uma que é de gratidão pela manhã, e que ela induz a pessoa a agradecer a cama que dormiu, ou o fogão, pensar no trabalho e agradecer o trabalho, porque às vezes a pessoa tem um trabalho, mas ela não agradece esse trabalho. Ela vai para o trabalho como se ela fosse para o matadouro. Ela não está conectada com aquilo que ela escolheu fazer. E aí, quando nós não estamos conectados, não sabemos o nosso propósito de vida, a nossa missão, a gente desconecta da nossa essência. E às vezes as pessoas ficam no trabalho 25 anos sem gostar do trabalho, saem de lá doentes, porque a doença é uma somatização no corpo físico daquilo que não está bem no emocional ou no espiritual. Então, quando as pessoas me procuram, lá naquele formulário, eu pergunto qual é a crença religiosa delas, porque eu acho isso muito importante. Eu não vou ferir a crença religiosa da pessoa. Eu vou fazer com ela um rapport, que é entrar em sintonia com ela, e ela vai dar curso nisso. Então eu oriento, aí às vezes a pessoa fala assim para mim, ela fica meio perdida, fala, Cleise, que religião que você é? Qual que é a sua religião? Eu já transitei por todas e conheço muitas, mas a melhor religião é a sua. É aquela verdade que você encontrou. Então, no processo de pertencimento, que é nas constelações, quando tem um aborto, ou uma pessoa que já não está mais na vida, e que os irmãos ou os pais excluem essa pessoa, eu peço para fazer um ritual, eu chamo de um ritual de batismo. O que é isso? Você vai dar um nome para esse seu irmão, que foi abortado, às vezes o pai coloca isso também, né? Eu tive uma namorada e aí teve um aborto, nem estou lembrando disso. Mas quem vai sentir a falta dessa pessoa no sistema são os irmãos, são os filhos. Então eu digo assim, tá, se você é católico, você vai dar um nome para o seu bebê ou para o seu irmão e você vai pedir para celebrar uma missa para a alma dessa pessoa. Se você é espírita, vai na casa espírita e coloca lá vibrações para um desencarnado. Se você é evangélico, conversa com o pastor, o que pode ser feito. Na Seitonoye tem o culto aos antepassados e às pessoas e aos abortados. E aí é muito interessante que a pessoa acolhe aquele ente no coração. E a vida transforma. Né? Eu não sei se você e a sua esposa fizeram esse ritual. Vocês deram nome à criança? Olha, a gente já perdeu 2 filhos. O primeiro... Tá, foi antes... Você tem uma... Como é que a sua chama? Eu tenho a Fernandinha. Ela Fernandinha. tem 4... Tá, Antes eles dela, vieram antes ou depois da Fernanda? a Fernanda é do meio. Antes da Do Fernanda, meio. Uhum. eu queria até comentar que, assim, a Kessia, ela tinha um cisto no ovário, sabe? E aí ela tinha que tomar um remédio para esse cisto não crescer e tudo. E aí ela não podia parar de tomar o remédio. Consequentemente, esse remédio era para ela não engravidar. E aí a gente casou e meu sonho era ser pai. E aí eu falei com ela, falei, ó, você vai parar de tomar o remédio, mesmo contra a indicação da médica, para você engravidar. E a gente depois tentou 1 ano. O cisto sumiu. Só que ela foi constatada como ovário policístico, né? Isso daí foi o 2º ano do nosso casamento. Foi um ano bem conturbado, a gente quase se separou. E aí, quando a gente tomou a decisão de separar, ela virou para mim e falou assim, ó, você tá separando comigo porque eu não posso ser mãe, né? Aí nesse dia eu profetizei na vida dela. Falei assim, ó, você pode ser mãe, você vai ser mãe. Aí passou um pouco tempo, ela engravidou. E aí foi a primeira gestação e ela perdeu, sabe? Sim. E foi assim, foi uma
Um momento assim que a família toda esperava e tudo e acabou perdendo. E essa primeira gestação, nós não fizemos isso. Mas eu achei muito Uhum. importante, eu vou conversar com ela a respeito, que eu achei interessante. Sim, E acho que porque aí veio a Fernanda e depois veio o outro. O é, outro, vocês chegaram a dar nome? sim, o outro ele chegou a nascer. Ele Uhum. nasceu, chamava Eduardo Wilson, né, que é o nome do meu pai. E ele, assim, teve até velório, sabe? Sim, sim. No- Então, João, isso é muito importante porque quando você der o nome para o primeiro, quem mais vai sentir a falta dos irmãos é a Fernanda. Porque ela não é a mais velha, é a segunda filha. Então, como ela não sabe disso, ou às vezes ela pensa que ela é filha única, então ela fica fora do lugar no sistema, sabe? Então, quando você acolhe através do nome, né, que eu chamo de batismo, que você dá um nome para essa criança, e tudo, João, é importante. Quando fala de aborto, pode ser aborto voluntário ou aborto provocado. Até a pílula do dia seguinte já teve constelações que mostrou que tinha um aborto que foi fruto da pílula do dia seguinte. Ela é abortiva. Então, na constelação, não há julgamento, mas há uma constatação de que aquela energia faz falta para quem fica, principalmente os irmãos. E o que, que eu vejo? Às vezes o adulto me procura, eu pergunto sempre: sua mãe teve algum aborto? Ah, não sei, aparece na constelação. Quando tem um aborto e não foi trazido, incluído no sistema, Uhum. os irmãos, eles sentem falta. Tem alguns que, adultos, tá? Eles chegam, eles não param no emprego, eles não estão bem nas relações. Quando faz a constelação e coloca um nome para ele e traz ele para o sistema, que é a lei do pertencimento, a vida da pessoa começa, a roda da vida começa a girar. Né? Uhum. Então, isso é muito interessante. E aí tem pessoas que falam assim para mim: Cleise, mas aqui, como que eu vou pedir para celebrar uma missa para a alma? E se lá na igreja me perguntar quem que é? Ninguém vai te perguntar quem é. Você tem que acolher no seu coração. Então, uma das coisas, uma das doenças emocionais mais graves que tem é a exclusão no sistema. Quando a pessoa não sabe, ela exclui. Então, hoje, você está tomando consciência disso. Eu não sabia da sua história, estou sabendo aqui, nada acontece por acaso, né? Deve ter mais pessoas que estão precisando ouvir isso. Então, João, quando você traz e acolhe isso, dando nome, você passa a falar, quando as pessoas te perguntam, você vai falar: eu tenho 3 filhos. 2 não estão mais na vida. Só isso. Na hora que você fala, a maior beneficiada vai ser a Fernandinha. Porque ela vai sentir que ela está no lugar certo, ela é do meio. Tá? É muito comum criança, quando não tem um irmão. Outro dia eu atendi um caso que era para vir gêmeos. Esse adulto que estava meio desorientado, totalmente desorientado na vida. E ele falou, me contou assim: Cleise, eu vinha com o irmão gêmeo, mas ele não vingou, eu vinguei. Então, a vida dele não andava. Na hora que ele deu o nome para o irmão, reverenciou esse irmão, né? Como que é reverenciar? Eu te acolho no meu coração. Você faz parte, é só isso. A vida dele começou a rodar. Porque, João, a alma, ele é muito simples. O movimento da alma, ele é simples, ele não é racional, ele não é intelectual, não tem muita lógica. Mas é isso que traz essa sutileza, essa leveza da vida, é que faz a diferença. E que vai fazer com que a gente fique cada vez mais conectados, mais saudáveis. E as pessoas no lugar. O Bert Helling, que é o autor das constelações familiares, um alemão que morreu aos 94 anos, estudou há mais de 30 anos sobre as constelações, ele diz que os emaranhados da vida é o amor fora do lugar. Na hora que volta para o lugar,
tudo se aquieta. Por exemplo, o que é fora do lugar? A mulher com energia masculina e o homem com energia feminina. O que é isso? A mulher que faz assim, ela é proativa, ela decide tudo na vida, sabe? Aquelas mulheres, às vezes o cara até é o provedor, o marido é provedor, mas ela que determina o que vai fazer com o dinheiro, onde que vai, que férias que eles vão, como eles vão gastar. Geralmente essa mulher ela se ressente muito, porque ela toma todas as iniciativas do marido. E aí ele fica com energia feminina. E aí ela acha que ele é muito acomodado, que ele não tem iniciativa. Mas ela nunca deixou. E quando a gente faz uma investigação, muitas vezes a mãe dela é assim. Então, e ela criticava a mãe dela. Olha, minha mãe manda no meu pai, e tá igualzinha a mãe. Tá? Então, isso aí é fora do lugar. Além do equilíbrio na relação a dois, é marido e mulher aqui, um olhando de igual para igual. Tem relação que eu faço um exercício que eu chamo movimento de almas. A mulher acha que o marido está muito maior que ela, ou vice-versa. Ela maior que o marido. Isso é um desequilíbrio na relação. Então, essa lei do equilíbrio, ela é muito interessante, que às vezes a pessoa está fora do lugar. Os adultos, quando acham que os pais estão muito decadentes, estão doentes, e ele está fraco, aí aquele adulto começa a tomar as iniciativas dos pais, está fora do lugar. E aí ele não dá conta, né? Mas, eu estudei, eu tenho graduação, pós, eu tenho doutorado, ok. Meu pai, aí quando o filho fala assim, meu pai, coitadinho. Aí esse filho é que está realmente dizendo assim, ferrado na vida, por quê? O pai é muito mais forte que ele. Então, os nossos pais, os nossos ancestrais, é que nos dão força. E quando a gente corta a relação com um dos nossos ancestrais, pode ser pai, mãe, avô, bisavô, bisavó, porque nós temos essa influência até 7 gerações anteriores à nossa, quando a gente não percebe isso, a nossa vida é um emaranhado só. Né? Então, fala assim, não, mas 7 gerações? Sim. Às vezes a pessoa tem uma doença, eu atendi um empresário uma vez, ele com muito problema no ombro. E quando eu estava falando disso, ele falou, nossa, Cleide, eu operei um ombro, vou ter que operar outro. Mas conversando com minha mãe, ela falou que da família, eu tive um tio-avô que tinha esse problema. Então, nós honramos os nossos ancestrais nas doenças também. Então, o amor fora do lugar é que causa esses embaraços na vida. Quando a gente começa a subestimar aqueles que vieram antes de nós, que com certeza foram mais fortes, sofreram mais, e nós temos uma vida, se a gente comparar a nossa vida em relação aos nossos pais, aos nossos avós, bisavós, nossa vida é muito mais leve, né? Mas às vezes a gente começa a julgar também, e é interessante que nas famílias, né, na nossa ancestralidade, tem os segredos de família, os não ditos. E a gente não precisa julgar e nem buscar. Mas foi isso mesmo que aconteceu. Deixa, mas você dá conta da sua vida. Aí você fica mais saudável e esse emaranhado aí vai desfazendo, né? É o amor voltando para o lugar. Mas, ô João, muito legal. Agora, eu não sei se você tem mais alguma consideração, eu quero falar para as pessoas aqui sobre a rifa. Né? Então, o motivo hoje dessa live é de divulgar essa rifa. Eu sei que foi um amigo seu que fez, não sei o nome dele, esqueci o nome, já tive contato com ele. Então, João, para que as pessoas aqui que estão assistindo, né, possam ajudar, e porque eu vi que tem um iPhone 12, né, isso? Quais são os prêmios? É isso mesmo. Olha, esse amigo meu chama Gabriel. Ele me procurou, né, querendo ajudar de alguma forma e tudo, porque ele viu o meu acidente e todo mundo sabe que dente não é barato, né? E ele falou assim, João, quero te ajudar de alguma forma. E ele tem uma loja de celulares. E eu conheci ele há muito, muito tempo. Eu já comprei celular com ele, relógio,
fone de ouvido, Bluetooth, já indiquei ele para muitas pessoas. E eu adoro indicar as pessoas porque eu tenho por mim que eu tô ajudando quem está sendo indicado e tô ajudando meu amigo, porque eu também só indico pessoa boa, né? E o mundo, ele retribui a Ai, gente. não sabia. Comprei um celular semana passada, que o meu eu perdi, ele molhou. Ah, mas tá tudo bem. Se precisar de alguma coisa aí, ó, o Gabriel, ele é uma pessoa muito bacana, A né? loja dele fica onde, João? Olha, É virtual? ele é virtual, Gabriel Imports, Uhum. que chama, né? Como que chama? Gabriel Imports. Imports, Imports. esse mesmo, Ah, no tá. Instagram. E aí, a gente tava conversando e tudo, acho que ele mandou um WhatsApp na época e tal, perguntando como é que eu tava e tudo. E aí ele foi e comentou, vamos fazer uma rifa e tal. E aí, só que outros amigos meus também tinham pensado na rifa. E ele trouxe essa ideia. Falou, João, inicialmente vamos entrar aqui com o iPhone 12 Pro, né? Você é uma pessoa muito querida, tenho certeza que a gente vai conseguir um valor bacana para a gente recuperar isso daí e tudo, né? E aí eu falei, cara, não, que top, legal demais, vamos fazer sim. E aí ele entrou com essa ideia. Tem até um sisteminha lá que é do Premia, que você tudo online, sabe? E o sorteio vai Uhum. ser, inclusive, agora dia 25. Depois eu tenho até que divulgar isso. Que a Dia gente. 25. Acho que é 25 mesmo. Dia 25 é no domingo, acho que é isso. E o sorteio vai ser o seguinte: vai ser o número, a cartela sorteada da Loteria Federal, no site da Loteria Federal. Os 3 últimos números que forem sorteados lá no primeiro prêmio, vai ganhar o prêmio aqui também. E aí, Sim. só que o que aconteceu? Muitas outras pessoas também se propuseram a ajudar, né? E aí o Matheus, da loja do Sapos, eu acho que você até conhece, né? Conheço. O Matheus também, ele é meu amigo e tudo, a gente pedala junto, e falou assim, João, o cara que ganhar o iPhone 12, né, ele vai poder escolher também R$ 500 em vale compras lá na loja do SAP. Então, assim, é o Oba! celular bacana, mais capinha, película, fone, o que ele precisar, né, ele vai poder ganhar também, tá? E até comentar, o link, quem quiser participar da rifa, tá lá no meu perfil, aí é só clicar lá, a premiada rifa do Brum, tá? E além disso, tem outros prêmios também. Igual eu te falei, a gente tem um grupo de amigos da bike. Então, o Jean, que anda com a gente, ele tem um açougue aqui na região do Barreiro, chama Frigoflex, e ele falou, João, vou dar um kit de churrasco para 10 pessoas. E aí eu fiquei até pensando, poxa, porque tem gente que tem amigo meu que está no Canadá e comprou, comprou o nome da mãe aqui. Como que nós vamos fazer? A gente arruma um jeito, manda um valor, enfim. Aí um outro amigo meu que trabalha na Vols falou assim, vou complementar esse kit churrasco aí com a caixa de cerveja da Vols. Né? Então, para quem bebe, ou então a camisa, né? Ele vai estar ajudando também. A Oba Box também, ela vai dar uma Oba Sound pro terceiro prêmio, pro quarto prêmio, na verdade, vai dar uma Oba Sound. E o Bro, o Thiago Drills, Bro é uma referência assim para muitos ciclistas. Eu não vou generalizar, falar todos, mas assim, ele é uma referência gigante para mim. O Bro, pela Estão história. perguntando aqui o valor da rifa, João. Ah, o valor da rifa é R$ 20. R$ 20 você concorre a isso daí tudo. E o Bro, ele vai dar uma camisa de ciclismo, que a gente chama de manto da brutalidade. Né? Então, assim, são 4 prêmios, né? O primeiro prêmio é esse mega prêmio, vamos dizer assim, um iPhone 12 Pro. Né? É um produto aí que é mais de R$ 7.000. Né? E os outros prêmios que juntos complementam aí mais de 8.000 em prêmios. Então, assim, O iPhone também está bem caro, não é, João? o iPhone 12 Pro é aquele que tem 3 câmeras em atrás. Eu não sei exatamente o preço dele, mas é mais de 7.000. Sim. Uhum. É um. Então, gente, eu acho que essa corrente do bem aí, né? Eu divulguei, comprei os números, divulguei, alguns amigos mais próximos compraram também, mas eu acho isso, a Márcia está falando que vai querer. A gente vai divulgar mais essa semana, João, no post,
né? Se você fizer e me manda, que eu vou colocar no meu story, vou falar de novo, porque eu acho muito importante, e eu gostei do post que vocês fizeram, assim, quer ver? Ninguém quer ser feio, uma coisa assim, né? O Bro, que também está contribuindo com o terceiro prêmio, ele tem essa hashtag ninguém quer ser feio, né? Vamos andar de bike porque ninguém quer ser feio. Ou seja, andando de bicicleta, Entendi, ninguém entendi. fica feio. Você coloca um capacete, um óculos ali né, e a bike, o exercício, ele faz bem pro seu corpo. Então, essa hashtag ela é famosa, é NQSF. Aí esse amigo meu falou assim, ô João, você quebrou os dentes aí, ó. Então vamos fazer ninguém quer ficar feio, né? Aí eu falei, vamos embora. Assim, foi uma ideia até dele, sabe? Ninguém quer ficar feio. Não, mas ficou legal, porque eu vi esteticamente que você está falando disso. E assim, a sua coragem também de postar, de falar, de conversar sem os dentes, né? Porque isso é uma coragem. Né? Nós vivemos num mundo voltado para a estética. Você teve essa coragem de colocar a sua cara literalmente. Ô, João, eu quero te parabenizar pelo otimismo, né? Eu sempre falo, a sua energia, às vezes que eu te encontrei, nem parece que você é colaborador da Oba Box, não, parece que você é dono. Né? Eu lembro o dia que você trouxe o Oba Smart para minha mãe, foi no Natal, você veio pessoalmente trazer, eu me senti assim, aquela cliente VIP dos VIPs, né? Então, eu sempre admirei muito a sua energia. Uma outra época que eu dei um treino, eu fiz uma live lá só com o pessoal, e aí você postou falando do trabalho e tudo mais. E aí, sabe, João, é um exemplo, eu acho que toda essa generosidade dos seus amigos em te dar esses prêmios para essa rifa, para que você possa recuperar fisicamente, vem muito ao encontro de o universo devolve para a gente o que a gente dá. Né? Isso daí é a lei de ação e reação, né? Do dar e receber. Então, eu também tive muita vontade de ajudar e falei, eu quero divulgar isso, porque eu conheço o João. E a forma como você encarou o acidente, sabe, João? Isso é PNL, é reprogramação mental. É de você entender que aquilo que aconteceu, né, que o mapa não é território. Muitas pessoas, quando sofrem um acidente ou passam por uma doença, elas ficam paralisadas naquele momento e não reagem. E você reagiu, né? Você buscou a entender o que te aconteceu, foi imprudência e tudo mais, e daí para frente. O que eu posso fazer? E eu acho muito bonita e muito legal também a força que a sua esposa te dá. Ela está ali junto, né? É a companheira de vida. E isso, com certeza, estão inspirando outros casais. Né? De não colocar medo. Porque, às vezes, por exemplo, eu conheço casais em que o homem é motociclista, mas a mulher fica com tanto medo de sofrer acidente, não pode viajar, etc. E o que é um cara que anda de moto ou de bicicleta, que deve ser... Eu acho bicicleta muito perigoso. Eu fico vendo esse povo andando aqui nas ruas, pertinho ali dos carros, etc. Eu sou medrosa para esse tipo de coisa. Mas eu acho que gera as pessoas que fazem pedal, elas amam o pedal. Eu tenho uma amiga que pedala a vida dela é isso. Então tem um vício nisso daí, um vício saudável, né? E aí tem o grupo, então você vê como que as pessoas, não é só essa parte física, eu acho que é mais de superação de limites. Mas a moto também, eu acho que ela induz a esse sentimento de liberdade. E às vezes a pessoa não pode fazer, porque a mulher não quer, que ele tenha os amigos, tem um grupo. Eu acho bacana que ela vai junto, né? E isso também motiva um casal fazendo uma atividade, um lazer, que os dois gostam, os dois curtem, né? Então, ela também está de parabéns aí pela parceira que é. E vamos, dia 25, vamos lá nesse sorteio, né, João? Para ver aí quem é que vai ganhar. E vamos continuar, e quem puder... Aqui, olha, teve uma pessoa falou que a sua energia é contagiante, que não dá para
ver todo mundo ouvir. Mas olha que nós estamos com umas 50 pessoas aqui online. Se cada uma dessas pessoas aqui convencer um amigo a comprar a rifa, já vai estar bom demais, né? Porque vai ter esse movimento. Eu acho que é uma corrente do bem que a gente está fazendo aqui, João. Se quiser falar mais alguma coisa, estamos aí. Ok, eu quero agradecer mesmo. E assim, até você falou que a gente é vaidoso, né? E eu sempre fui muito vaidoso. Inclusive, o dentista que está cuidando dos meus dentes, ele é meu dentista, assim, tem quase 10 anos. Né? Eu já fiz vários procedimentos para ter um sorriso mais bonito, até gengivoplastia, não sei se vocês já ouviram falar. Então, assim, eu sempre cuidei, eu tenho os dois dentes de cima quebrados. Né? E quando eu vi que eu perdi os dentes, eu mandei uma mensagem no WhatsApp para ele, eu disse, Tiago, socorro. E ele me ligou e tudo, e me deu assim, acho que o apoio moral dele foi incrível, sabe? Falou, cara, você tá bem? Vai pro hospital agora, que eu mandei uma foto para ele no meu outro, que de dente eu entendo, e você pode ficar tranquilo que seu sorriso vai voltar a ser lindão aí. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Daqui a pouco o sorriso vai tá bom. E o que eu tava... Aqui alguém está perguntando sobre o pagamento da rifa, como é que é feito? Mercado Pago? O gasto da massa, né? Sim. O pagamento é via Pix. Quando você escolher os números, você clica em reservar número e aí você vai e chama no WhatsApp. Lá no meu perfil tem um destaque também chamado Rifa do Brum, onde eu mostro passo a passo também, tá bom? Mas assim, o Cleise, e aquela questão da gratidão, mais uma vez, né? Em vez de eu chorar pelos de baixo, eu vou agradecer pelos de cima, né? Que não quebrou, tá tranquilo. Mas é isso, João, é isso. Olha, sabe que essa questão da gratidão é você realmente agradecer e pensar que poderia ter sido pior. Eu pedi meu celular semana passada de bobeira, deixei dentro da bolsa e estava com minha garrafinha de água que eu vinha da academia, molhou tudo e pronto, pedi. Mas aí eu comecei, não sei se você conhece um livro da Poliana Menina, né, que ela faz o jogo do contente, e depois eu explico o jogo do contente. Eu comecei a fazer o jogo do contente, eu falei, que bom. Né, que não perdi meus documentos, eles não foram roubados, eu não fui assaltado. E para eu prestar mais atenção também, agora eu já levo uma outra coisa para garrafinha de água, não vou colocar mais na bolsa, porque a gente anda numa correria tão louca, e quando eu vi já estava tudo molhado. Mas é esse treino que a gente tem que fazer, João. Agradecer isso, né? Pedir os dentes de baixo, mas tem os dentes de cima. O livro Poliana Menina conta a história, né, de uma autora americana, uma menina pobre, e que o pai dela ensinou ela a fazer o jogo do contente. Então, tudo que acontecia de ruim na vida dela, ele mostrava a parte boa. E era um Natal, e eles recebiam doações, né, presentes e tudo mais, e aí a Poliana recebeu um par de muletas nesse Natal, foi o que sobrou para ela. E aí ela agradeceu, que bom que eu consigo andar, eu não preciso de muletas. Então, a gente às vezes precisa ser um pouco poliana na vida, fazer o jogo do contente. Né? E quando nós treinamos fazer, isso é um treino, João, uma reprogramação mental. Quando se começa a agradecer as coisas básicas, né? O Tony Robbins, numa meditação que ele sugere, ele diz que a gente precisa agradecer 3 coisas no início da manhã. Coisas básicas, porque você está vivo, pelo seu sorriso, pelos seus filhos, pelo seu trabalho. E é muito interessante, quando a gente agradece, uma outra pessoa, que eu esqueci o nome, a referência, ela fala para a gente ter uma caderneta de gratidão. Você vai listar 3 situações em que você é grato. E automaticamente, quando você começa a fazer isso, você muda uma chave na sua mente, você começa a agradecer e a valorizar as coisas. E outra situação interessantíssima que eu vejo, João, é os sinais que a gente precisa estar atentos a eles.
Às vezes vem um sinal ou sua intuição te fala alguma coisa e você ignora. E depois você arrepende daquilo, ou você não percebe que sinal que teve ali. Né? O que está acontecendo que eu posso fazer diferente? Né? E isso está muito linkado à intuição que nós temos. Querido, foi um prazer, tá? E eu espero, tenho certeza, que essa rifa vai ser um sucesso. Continue aí firme com sua fé. Tenho certeza que você está inspirando muitas pessoas, que você nem sabe, nem conhece, mas com certeza você está inspirando. Tá bom, João? Ô, Cleise, muito, muito, muito obrigado mesmo. E eu queria aproveitar aqui e falar, né? Se alguém aí que acha que a vida está um pouco desbalanceada e tudo, pode procurar a Cleise, que ela vai te ajudar. Agora, se você acha que você não tem o problema, aí que você tem que procurar mesmo. Eu tenho certeza que ela vai te ajudar, igual me ajudou muito, e muitas pessoas que eu convivo hoje, tá? Então, assim, super indico e gratidão. É isso daí que eu tenho para falar. Gratidão também, João. Tudo de bom. E eu vou continuar te seguindo, não só pela rifa, mas te seguindo aí, vendo sua trajetória, que é muito bonita, viu? Parabéns, tudo de bom. Grande Obrigado. abraço, gratidão, João. Gratidão, um abraço. Tchau, pessoal. Valeu.